muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast 55, esse podcast que tem o propósito de apresentar para vocês todo o projeto realizado na gestão do Schmoller, na gestão de Márcio e também o plano de governo para a próxima gestão em 2025. Então eu quero desejar boas-vindas a todos aqui no nosso estúdio. Schmoller, seja muito bem-vindo, Márcio também, o Aran, que é o nosso diretor de saúde aqui. Hoje temos uma pessoa muito especial, um convidado que vai participar da gente, ele que é um especialista da área de saúde, já a gente vai apresentar para vocês e que está conosco nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos e entre um cafezinho e uma boa conversa, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema prioritário da sua gestão, né, Schmoller? Saúde. Queria inicialmente cumprimentar a Tânia, nosso vice Márcio, nosso secretário de saúde, Aran, e o nosso grande doutor Eliton aí, nosso guerreiro do dia a dia da vida. Grande parceiro. Então, Tânia, quando iniciamos a gestão, é uma situação normal, né, de você não ter aquele conhecimento, que a gente nunca participou. Você escolher também as pessoas para estarem ao lado da gente. Algumas pessoas, quando anunciei ou comentei que o Aran seria o secretário de saúde, não entenderam no momento, né, porque a gente tem toda uma experiência no setor, mas a gente sabia da capacidade, da vontade e da forma como ele trata as pessoas, né? Então, para isso já era um começo muito bom para nós aí, né? E a dificuldade que tivemos de início aí, com toda a situação do Covid, 4 BS, só 2 médicos, e tudo estourava lá na emergência, lá na mão do Dr. Eliton, né? O Dr. Eliton já estava, né, nesse período, né? Então foi um momento difícil, mas graças a Deus fomos passando aí, fomos construindo o que a gente pensou e imaginou, deixar a nossa saúde aí numa situação boa aí para os profissionais e também para a população, né? Talvez esse tenha sido o maior desafio da gestão, né? Vocês logo que assumiram, já aconteceu a pandemia, o Aran também assumiu a cadeira logo no início, também enfrentou todo esse desafio de gestão, mas vocês tiveram ao lado a experiência e sabedoria do Dr. Eliton, que já estava no município, né? Você está há quanto tempo em Itapejara, doutor? Vai fazer 8 anos agora. 8 anos diretamente, integralmente no município de Itapejara, né? Na emergência de Itapejara do Oeste. Não tinha nenhum momento passado na sua carreira algo como a pandemia da Covid, né? Não. Nenhum momento. Enfrentamos ali uma grande dificuldade em tratar no município que nós não tínhamos até então uma certa estrutura para receber tudo que a gente recebeu no momento. Mas conseguimos vencer. Bom, então nesse momento, Schmoller, eu acho importante nós recordar aí tudo que foi realizado no setor de saúde. Foram muitas obras, muitos projetos. Temos números recordes, né, Aran, para apresentar para a população aí, trazendo coisas que a população nem imagina. Gente, quando eu falo para vocês em relação aos números de saúde, são números elevadíssimos, né, de atendimento, de medicamento, dispensação, enfim, consultas, cirurgias, tem tanta coisa para a gente compartilhar. E a população não tem essa dimensão do que é uma operação de saúde, né? Porque vamos pensar que saúde é como se fosse um grande departamento, que é uma empresa também, né? Tem as suas cadeiras, tem as suas responsabilidades e eu acredito que seja a pasta mais complexa de se fazer gestão. Então, nesse momento, Schmoller, vamos recordar um pouquinho de tudo que foi feito. Eu quero que o Aran também traga um pouco de como foi essa experiência de assumir essa cadeira, uma experiência nova para ti, e como que você deu conta desse grande projeto, porque é um feito histórico na cidade, né? Tânia, dar as boas-vindas aí para você, para o prefeito Vilmar, vice-Márcio, Dr. Eliton. É um grande desafio para qualquer gestor, não por eu não estar dentro da pasta da saúde, mas gestores que já estavam há vários anos da saúde também nunca tinham passado por uma pandemia. Com experiência ou não, todos tiveram que fazer uma tratativa, buscar algumas ações e buscar em cima da administração pública o apoio em geral, para que a gente conseguisse dar o suporte tanto para os nossos pacientes, bem como os nossos funcionários também. Porque foram guerreiros, tanto a nossa equipe de médicos, de técnicos, enfermeiros, a equipe da limpeza, motoristas, no geral, todos os funcionários da saúde foram de extrema necessidade, foram de extrema valia para que a gente conseguisse buscar novas ações e buscar novos implementos aí para que a gente conseguisse aí levar o melhor para a nossa população. Então, acho que nós podemos, nesse momento, recordar das primeiras obras. O primeiro grande feito dentro da saúde foi em que setor, Schmoller? Então, Tânia, até queria pedir ajuda aí do nosso vice-Márcio, de ir relembrando algumas obras, porque a gente vai... Tem uma lista aqui. Alguma coisa nesse contexto, né? Algo que a gente sonhou
lá no início, ainda na campanha, é a reforma da unidade Osman Simões. Mas, assim, a gente não tinha a noção do problema que a gente... da falta de condições que a nossa unidade tinha naquele momento. Aqui também não vamos aqui julgar nenhum administrador passado, né, Tânia? Porque era a situação de momento, era aquilo. Aí você chega na situação em cima da pandemia. Você recebe uma ligação do Dr. Elito, chamar eu Aran. Ver a situação, né? Os pacientes, tinham alguns que o pessoal não ia conseguir transferir. Outros nós tínhamos que transferir porque senão ia acabar ficando ali, né, uma situação delicada. E aqueles passos, todo aquele pessoal misturado, quem Covid, um sem Covid, 2 banheiros na unidade inteira, né, doutor Wellington? Sim. Como é que você ia fazer isso? Então a gente viu a extrema necessidade. Então foi o que a gente conquistou aí junto com nossos deputados. Claro que isso, uma situação também, né, Tânia, quando você conquista uma obra, um valor, na época era um estimulado, mas quando você põe a obra no papel, uma reforma, você começa a quebrar a parede e você não sabe, achando os problemas. Aí você ganha um recurso de 650 mil, finaliza uma obra mais de 1 milhão. Você tem que ter o suporte, você administrar, cuidar do dinheiro para você ter a condições de estar fazendo aquelas melhorias necessárias. Vamos falar da unidade do bairro Guarani. O governo do estado também liberou 650 mil. Final da unidade vai dar mais de 1 milhão. Né? Você também está poupando, segurando dinheiro para você ter condições de entregar a obra. Nessas duas a gente levou ainda um azar da empresa que pegou e desistiu. Né? Teve esse fato, inclusive, né? A empresa licitada não... Osman Simões, a empresa que ganhou, o processo licitatório não finalizou. Em que etapa da obra, mais ou menos? Tinha executado já? Em etapa de destruição, de algumas... Demolição, não tinha nem iniciado a estrutural. Outra coisa aí, já demanda. Aí também a OBS da clínica, né? A gente recebeu o recurso de 150, lá no final você gasta 250, né? Então tudo isso vai mais custo e você, que eu sempre coloquei até na minha situação particular, é fazer as coisas bem feitas, né? Sempre queria algo a mais, vamos fazer mais isso, vamos melhorar mais e vamos fazer mais, mas a gente sempre cuidando do dinheiro para ter essa condição de fazer essas obras bem feitas, né? E salientando também, né, Vilmar, Márcio, Tânia e o Dr. Elito também pode aqui compartilhar as experiências, que a unidade do Bem Viver, que é onde nós tínhamos a nossa sentinela Covid, ela teve que passar também por uma reforma para suprir a demanda da unidade básica Osman Simões. Porque no período que nós tivemos na reforma na unidade Osman Simões, a gente subiu para o Bem Viver. Então nós tivemos que fazer várias adaptações na unidade do Bem Viver. Tivemos que ampliar salas, tivemos que fazer pintura, tivemos que fazer uma remodelação por completo nela e um reajuste com relação às ações, o fluxo dela para nós conseguirmos compartilhar o momento da emergência lá, porque nós não tínhamos aonde alocar ela. Então também a unidade do Bem Viver se caracteriza praticamente como uma reforma no plano de governo, porque ela teve que passar por várias adaptações para a gente conseguir conciliar os atendimentos da unidade básica e do pronto atendimento. A gente está aqui falando de Covid porque esse é um marco muito importante para a gestão, para a administração municipal, foi um grande desafio em todos os sentidos e não é uma realidade só do município de Itapejara, mas de todos os municípios que tiveram a mesma questão da Covid. Lembrando que após a Covid a demanda de saúde aumentou muito também. Então, as obras que foram sendo realizadas, elas não supriram só o momento da Covid, mas também posterior. Isso vocês sentiram no dia a dia lá também, né? Sim. Nós tivemos o desafio também, como o Aran expôs aí, de atender tanto a unidade básica de saúde no Bem Viver, também um atendimento de emergência ali. Houve uma sobrecarga bem grande para nós e para o município também, deslocar de lá e para cá. Mas deu tudo certo. No final conseguimos dar vira-volta ali e conseguimos atender todo mundo da melhor forma possível. Teve um... Pode aproveitar e pegar um ganchinho, né, para a gente, como o Aran já comentou, né, dos nossos guerreiros da saúde, né, todos os profissionais, começando dos médicos, indo até no pessoal lá da alimentação, gerais, serviços gerais, porque você pega o seguinte, a educação parou, né, que era uma situação normal de parar, e a saúde não parou, né.
Então, você imagine toda a situação, toda a sobrecarga, tudo foi para os nossos profissionais da saúde. Então, a gente não se cansa de agradecer e parabenizar eles por ser esses guerreiros nesses momentos difíceis, né? Tem uma fala sua, inclusive, nos programas de rádio, Shimodri, que você mencionou que o momento da Covid foi uma grande oportunidade também para ti, em relação, né, não só a ti, mas de toda a gestão, de poder ter mais força ainda e mais vontade de fazer pelas pessoas. Isso foi um fator que preocupante ao mesmo tempo, mas foi impulsionante para Itapejara se tornar referência em saúde hoje, digamos aí, em relação aos municípios maiores, né? Por ser uma cidade pequena, né, um município pequeno, ainda assim, hoje tem um centro de saúde de referência em todo o sudoeste do Paraná e até no estado, né? Com certeza, né? Aqueles momentos difíceis, com certeza a gente se escondia quase para chorar, né? Mas você tinha que mostrar força e naquilo que você vê realmente. Então ele veio para mostrar as dificuldades que nós tínhamos, né? Então a gente fez o que a gente está fazendo hoje, né? É tudo assim pensado, preparado. Se um dia acontecer, a gente vai estar muito mais preparado, né? Vamos atender muito melhor a população, né? Sem contar também, falando das obras, só esperando a equipe e uma das equipes ir para o Guarani, a gente já tem um recurso da reforma da Zelino Batistuza ali, também ampliação e reforma, e também lá para o Bem Viver, né? Que é uma baita da unidade. Temos um problema lá de que chove dentro, de aquelas coberturas de telha antiga que vamos trocar, chão, pinturas, então vamos deixar elas todas bem preparadas aí, por que vier a gente está preparado. E como o Vilmar falou, com relação ao espaço físico, a gente só consegue perceber o quão importante é você ter uma estrutura física para as ações em saúde com uma demanda de acessibilidade, com relação a equipamentos direcionados a cada um dos fins. Nós temos aí essas ações que foram realizadas no Pronto do Nosso Atendimento, que hoje sim é uma referência, por mais que nós temos as nossas referências onde nós encaminhamos os pacientes, mas em vários locais para onde nós encaminhamos os pacientes não tem a estrutura que nós temos aqui. Isso a gente tem que salientar também. Isso nos dá um suporte de estabilização de uma melhoria parcial de um paciente grave. Após isso, a gente encaminhar a referência, né, para dar continuidade ao tratamento dos pacientes. E hoje nós temos uma estrutura de excelência, como o secretário acabou de dizer, que não fica a desejar em nada, na minha opinião. Eu acredito que para o pessoal de casa entender um pouquinho mais do que nós estamos falando, vamos trazer um pouquinho o que são essas estruturas que nós temos hoje dentro da UBS, principalmente da Osmar Simões, que é a UBS maior hoje, né, que atende, supre a maior necessidade hoje da nossa cidade, do nosso município. Trazer as estruturas. Eu tenho uma lista de melhorias implementadas aqui que a gente gostaria de compartilhar, né, Ara? Mas as principais aquisições que foram realizadas e que tornam essa unidade tão importante, quais foram? Salientando também, Tânia, que nós fizemos a adesão da Portaria 1997 de 2023, onde caracteriza que a nossa unidade básica Osmar Simões vai ser uma unidade mista de saúde. Nós vamos ter um aporte financeiro devido aos equipamentos que foram instalados. Essa portaria traz um royal de equipamentos e de ações que você tem que ter, de um quadro de profissionais, e o nosso município se encaixou devido a essas melhorias, devido a essas estruturas que foram adaptadas e direcionadas à população. E nós teremos agora aí uma unidade mista de saúde, onde nós já realizamos todas as vistorias, 7ª regional, o pessoal da CESA já passou por todas as ações, reunião de secretários estadual de saúde, já subiu para o federal, então a gente está só aguardando o recurso aí para nós ainda melhorarmos o nosso atendimento. Vai subir cada vez mais o nível, então, né? Ara, vocês fizeram aquisições ali do eletrocardiograma, ultrassom para a unidade, o que mais que foi colocado lá em níveis de melhorias, equipamentos que suprem hoje a necessidade? Hoje eu vou listar e pedir que o Dr. Ellington faça as suas considerações profissionais, né, representando a equipe dos profissionais que trabalham dentro do pronto atendimento. Nós tínhamos um fluxo, primeiramente, que era contrário, né? Então a gente organizou o fluxo, onde a pessoa, teoricamente, faz a solicitação da consulta, posteriormente passa para a triagem, posteriormente fica numa sala de espera com o chamamento eletrônico, né, que a gente fez. A partir do momento que o paciente dá a entrada, automaticamente ele já chama eletronicamente para as etapas onde ele for passar até o atendimento. E dentre essas melhorias, a gente fez um suporte de equipamentos para a nossa equipe dentro da sala vermelha, né, que é a sala de estabilização que nós temos, bem como também para os nossos pacientes, né, todos os quartos com banheiro, com ar-condicionado, com televisor, com espaço para você guardar os seus pertences, com cadeira
cadeira também para o acompanhante. Então, essas melhorias eram de extrema necessidade, né, bem como para a população e também para os nossos profissionais. Rede canalizada de oxigênio. Oxigênio para cada leito. Todos os quartos com oxigênio canalizado, cada leito recebe o seu O2. Nós temos uma sala de emergência, um espaço amplo para receber até 3, 4 emergências simultâneas. Com monitor cardíaco, temos bombas de infusão, nós temos 2 respiradores, drogas para poder estabilizar um paciente grave, o suporte necessário para que a gente possa dar os primeiros atendimentos ali no município. E lembrando também, né, doutor Vilmar e Márcio, que nós temos uma base do SAMU no nosso município. Então, essa base do SAMU, ela percorre as rodovias da nossa região com acidentes próximos ao município de Itapejara. O acidentado, os pacientes acabam no nosso pronto atendimento. Então, pensando não somente na nossa população de Itapejara, mas em também dar o suporte para essas pessoas que estão nas rodovias, que estão, quem sabe, visitando o nosso município de Itapejara, esse amparo para a nossa população e bem como para a demais população é de suma importância, né, para que os profissionais possam executar o seu trabalho da maneira certa, né? Com certeza. Eu queria também pegar um ganchinho na questão do SAMU, para a gente agradecer a gestão do Gilberto Perim, né? Porque foi ele que batalhou e conseguiu, porque é um atendimento diferenciado, né? É uma excelência, uma qualidade, né? A gente ter o SAMU aí, uma base do SAMU no nosso município, né? Sim, tanto a base interna do município também, quanto a gente necessita de algumas transferências de pacientes para referência, tem nos ajudado muito também nos pacientes mais graves. Quando eles não têm esse suporte, não estão em outras ocorrências, nós temos suporte, nós temos 4 ambulâncias, uma ambulância bem preparada, que a gente pode deixá-la como uma UTI móvel, e a gente consegue transferir o paciente com segurança, entendeu? Com o médico e com outros profissionais dentro da ambulância para poder dar esse suporte a ele. O doutor tocou num ponto que inclusive está aqui listado, que é as melhorias na questão do transporte de pacientes também, as vans, como já foram citadas, né, que servem para levar o paciente para os seus encaminhamentos, teve aquisição da nova ambulância, o micro-ônibus novo também? Virá agora, em breve vai chegar, já está em processo de licitação. Então foram muitas melhorias, né? Até coloquei aqui. Também teve um ponto que destacado, bem importante aqui, sobre a equiparação do piso salarial dos profissionais dentro do setor da saúde, que era uma reivindicação, né, Schmoller, que já vinha de longa data, a disponibilização do uniforme. O que mais que eles pediam, doutor Eliton, no teu período aí? O que eles solicitavam e que foram questões atendidas nessa gestão? Foram várias questões colocadas em questionamentos ali, tanto o secretário de saúde teve uma lista, uma listagem ali, mas não ficou a desejar. Acho que todos foram atendidos em prontidão. Demorou-se um pouco, mas todos foram atendidos. Desde a parte médica, da parte da enfermagem, a parte dos técnicos, todo o grupo em si que trabalha aí internamente a unidade. Não ficou, na minha opinião, nada a desejar, né? Importante salientar também, Tânia, com relação ao que nós falávamos antes, da melhoria que nós temos tanto da rede de canalização do gás medicinal, do oxigênio, bem como também da aquisição dos geradores. Porque nós temos hoje um gerador para o nosso pronto atendimento, indiferente de qualquer pico de luz, que nós não estamos aí livres de estar a qualquer momento. Automatizado, né? Automatizado, bem como também um gerador na prefeitura municipal para dar o suporte para o servidor. Então, às vezes as pessoas questionam com relação à falta de luz, então nós temos hoje um gerador que dá o suporte para o servidor e o outro para todo o atendimento. Porque sem o sistema, teoricamente, o profissional médico não tem como acessar o prontuário do paciente. Então, hoje nós tendo esses 2 suportes também faz aí um diferencial aí no nosso município. Eu queria também destacar, né, fazer um comentário aqui, porque de repente os munícipes não entendem quando, por exemplo, assim, a gente recebeu 5 vans, né? Por que comprou tanto vans e não pode colocar dinheiro em outro setor? Só que é indicação de deputados isso. A gente precisa a destinação do recurso, né? Veículos, um micro-ônibus, então você não tem o que fazer. Ele já vem destinado para fazer isso. E a gente sempre colocou um valor em cima, tipo, recebe 220 mil do Estado para comprar uma van. Eu podia comprar uma van daquele valor e deu. Não, eu queria algo melhor. Uma van com rodado duplado, com teto alto, né, para atender bem nossos pacientes, custou 310. Coloquei 90 mil a mais em cima de cada van.
né? O ônibus agora, que vamos receber, o micro-ônibus, a gente pegou um maior, com banheiro, recebemos 450, a licitação, se eu não me engano, foi 660, então mais 200 e poucos mil. Os veículos, agora compramos todos com câmbio automático, né? Para dar essa melhoria também para os motoristas. Mas precisamos aportar mais 40, 50 mil cada veículo. Então a gente também, né? A gente cuida bem do dinheiro para a gente comprar, adquirir... Qualificar ainda mais o investimento, né? A qualidade desses equipamentos. Salientando também na presença do doutor da importância que ele colocou desses equipamentos para nós darmos o suporte para a nossa população. Lembrando também que nós temos as transferências que nós realizamos dos pacientes, às vezes quando nós não temos o suporte do SAMU, com a Alfa, teoricamente, que seria uma UTI móvel, que nós temos o suporte do SAMU, nossos profissionais também fazem o transporte desses pacientes. Então, é de suma importância de nós termos a equipe qualificada que nós temos, nossos profissionais que realizam, profissional médico, técnico de enfermagem, profissional enfermeiro, que nós temos aí esse suporte para o nosso paciente também, porque às vezes nós temos que estar transportando o nosso paciente de Itapejara, Pato Branco, de Itapejara, Francisco Beltrão, e a nossa equipe faz com maestria essa ação, né? Então a gente fica muito contente com esse trabalho deles, com o aporte que nós demos para eles com relação às estruturas, eles estão comprometidos na ação em saúde. Outro grande destaque aqui que eu tenho notado também nós tivemos uma grande novidade nessa gestão no setor de saúde também, que é o atendimento ao trabalhador num horário flexível. Isso também era um pedido da população, eu lembro muito bem isso no período de principalmente da nossa caminhada de campanha, né? O pessoal pedia, né? Porque o trabalhador muitas vezes não tem, né? Não consegue sair em horário comercial, e esse atendimento foi ampliado. Me conta um pouquinho sobre este cenário aí do atendimento ao trabalhador. Pois foi uma proposta na nossa campanha, né? A gente tentou executar o mais rápido possível, né? Naquele primeiro momento a gente tinha falta de profissional. Quando equilibrou, a gente já conseguiu colocar essa situação aí à disposição da comunidade. Como já diz o nome, o médico do trabalhador, para atender aquele pessoal depois das 17h30, né? 4 horas aí, dar um suporte legal, tanto como faz esse atendimento na emergência também. Acaba os profissionais se ajudando lá, quando de repente a emergência tem um pouco mais de paciente e passa para o médico do trabalhador. Então, esse suporte é legal que a gente colocou. E fomos mais além, né? Fomos até com a odonto do trabalhador, né? Também com atendimento à noite. E tudo essas situações que a gente coloca aqui, né? A gente fica mais na linha de frente, que, né? Prefeito, secretário, doutor. E destacar aqui o vice Márcio, né? Porque ele faz aquela situação mais humanizada, de chegar nas pessoas, dos profissionais, dos pacientes e, né, de ter uma palavra um pouco diferente, porque a gente no dia a dia, daqui a pouco está na correria, né? Então o Márcio faz esse trabalho para nós. O Márcio faz o trabalho de ouvir a população, acolher os pedidos e trazer para a mesa da gestão, é isso, Márcio? Faz parte também, né, Tânia? Faz parte. A gente precisa disso aí, inclusive quando a gente entrou ali, houve esse problema aí da pandemia, então a gente queria ficar ali, né? Queria ficar ali, porque quando começa a se envolver com pessoas, você acaba vendo a necessidade de cada um, né? Então você vê que às vezes ficava até o dia todo, às vezes ficava ali, né? Mas em algum momento a gente saía, mas já queria voltar de novo. Porque tu via assim que aquele momento não vencia, né? A população precisava de vocês muito, né? Justamente. Então, algumas coisas assim que precisavam ser resolvidas, defasado na estrutura, tudo mais. Então, um momento de calor, às vezes não tinha um ventilador, nada assim naqueles momentos, né? Que muita gente e tal. Então, se batia para lá e para cá e todo mundo se ajudava. Né? Isso é que é o mais importante. É um trabalho equitativo, né? Justamente. Igualdade. Isso. Então a gente acho que começou, porque nem foi falado aqui, de uma forma que a gente não sabia, mas com esse problemão acho que a gente conseguiu tirar assim uma experiência legal, né? Muito positiva, né? Começou lá em cima, né? De poder humanizar tudo e começou no topo da necessidade, né? Justamente. Então você já arrancou forte. Salientando também o que o Schmoller falou da medicina do trabalhador, nós também temos no município, foi implantado atendimento para a população em algumas especialidades. Hoje no município nós atendemos internamente no município, nós temos a saúde do homem, temos o urologista, a saúde da mulher, nós temos uma ginecologista, nós temos dermatologista, endocrinologista, nós temos um psiquiatra para a saúde mental. Endocrinologista ou cardiologista também? Cardiologista.
Fisioterapia, Nós temos uma sala de nós apoio. temos Dois profissionais efetivos, uma que faz os atendimentos domiciliares, né, daqueles pacientes acamados, pacientes aí com pouca mobilidade, que retornam de alguma cirurgia. Nós temos uma paciente específica, 20 horas para isso, e também fizemos a aquisição de equipamentos e montamos a nossa sala de fisioterapia. Hoje, na nossa unidade do Bem Viver, nós temos a nossa sala de fisioterapia com uma profissional fisioterapeuta efetiva, 20 horas, que nós temos aí propiciando também para a população mais um espaço novo nosso em saúde aí, ofertando para a população as ações. Muito bacana tudo isso, doutor. Eu quero lhe fazer uma pergunta para fechar esse bloco das ações realizadas, né, que foram muitas. A gente não está entrando aqui no detalhe com vocês, porque tudo isso vocês podem acompanhar lá nas redes sociais, também nos nossos programas de rádio. E claro, né, a gestão do Chimole do Márcio é uma gestão aberta, uma prefeitura de portas abertas para que todos vocês venham e tenham acesso, assim como eu sei, né, que a sua sala não tem portas, né, Aran? A sua sala é a sala andando na rua, né, ao lado dos profissionais. Então, para o pessoal que quiser mais detalhes, mais informações, às vezes tem curiosidade até em saber, saibam que vocês são todos muito bem-vindos. Para a gente fechar esse bloco aqui, então, doutor, me diz uma coisa, todas essas melhorias implantadas, né, elas refletem um cenário de saúde, em que nota você daria? Agora eu fiz a pergunta surpresa para você. Mas é de excelência, na minha opinião. É um trabalho humanizado, de excelência. A gente consegue dar suporte a toda a população. Tem alguns problemas que a gente vai atuar poder ainda melhorar, entendeu? Mas, na minha opinião, 10 é pouco. O próximo ano vai ser melhor. A gente vem trabalhando para todo dia melhorar. Se eu precisar, eu ligo para o Chimole, se eu precisar, eu ligo para o Márcio, se precisar, eu ligo para o Aran, e de prontidão eles me atendem, e a gente trabalha em conjunto. Você, como profissional de saúde, né, tanto com uma carreira aí sólida, experiente, tão querido pela população, é por isso que está aqui, né, porque é uma pessoa muito cativa de todos, né, já é um cidadão itapejarense de coração, né, para todos nós. Doutor, como é para o senhor estar hoje trabalhando dentro de uma unidade que tem toda essa estrutura em um município que tem uma atenção prioritária à saúde? Como que você se sente como profissional? Eu me sinto grato, realizado, dentro de uma estrutura que me dá um suporte, que eu possa mostrar o meu trabalho, que seja... Eu gosto de ser humano, eu atendo todo mundo com carinho, não tenho distinção de nada. Eu acho que a população precisa disso, entendeu? De um olhar mais de carinho. Uma palavra, às vezes, é 50% da sua consulta. Eu acho que é isso. Humanizar e atender sempre com carinho todo mundo. Não tenho nenhum problema com ninguém de chamar num particular se precisar, mas eu estou muito feliz. Que bom, doutor. A gente gosta de ouvir isso, né, Chimole? Acho que o coração fica quentinho, como a gente fala, né? Feliz. Com certeza, Natânia. A gente queria aqui também fazer um comentário. O doutor Wellington ainda, né, está de luto, perdeu um irmão há pouco tempo, também passa por um problema de saúde particular. Então, eu queria a gente aqui, né, o quanto que é difícil todos esses problemas, e o doutor Wellington está no dia a dia ali, está lá, a gente chega lá, a gente vê no rosto dele que ele está com dor, que ele, né, e está ali no dia a dia ajudando nós, atendendo a população, porque a população adora o doutor Wellington, né? Porque hoje fosse o seguinte, troca o prefeito, fica o doutor Wellington, tira o prefeito, fica o doutor Wellington. E esse suporte, o doutor Wellington estando aqui como mais tempo, um dos nossos profissionais médicos dentro do nosso município, vem firmar também as condições que nós temos dentro das nossas unidades básicas de saúde. Porque hoje nós podemos aí ter a honra de falar de peito aberto aí para todo mundo ouvir que nós temos 100% das equipes qualificadas nas nossas estratégias da saúde da família. Nós temos o médico, nós temos o profissional enfermeiro, nós temos o técnico de enfermagem, nós temos às vezes um profissional a mais para dar um suporte para eles, nós temos a área territorial do município coberta, nós temos 5 agentes comunitários de endemias, as nossas pastas hoje elas são completas dentro dos profissionais que a PNAB solicita. Então foi um plano de governo, foi algo que nós direcionamos, primeiramente nós mostrarmos as estruturas que os nossos profissionais precisavam e bem como também ter os profissionais específicos para cada uma das ações para que a máquina girasse. Então os nossos profissionais médicos, hoje temos um adendo, né, doutor, que além da saúde e do trabalho nós temos 2 profissionais médicos no pronto atendimento, isso, de segunda a sexta, então das 7h30
9h30 às 11h30 e das 13 horas às 17h nós temos mais um médico de apoio para o médico titular da emergência. Então, nós temos ainda mais esse suporte para a nossa população, pensando nessa demanda do quantitativo de emergências, porque às vezes o doutor Elton pega uma emergência, o doutor Marcos pega uma emergência, o doutor Gustavo pega uma emergência, você fica às vezes 2, 3 horas para conseguir transferir um paciente, porque não é assim botar na ambulância e levar o paciente para Pato Branco. Não, tem todo o Coloca preparo. na ambulância e coloca o paciente. Não é assim, você tem toda a tratativa para o aceite do caso, para onde que você vai ligar, aonde é a referência, quando é o dia do São Lucas, quando é o dia da policlínica, e esse outro profissional vem dar o suporte para esse médico, para as consultas não ficarem paradas, para os pacientes não ficarem aguardando, esse outro médico dá esse suporte, vai rolando ficha, vai fazendo o atendimento, vai direcionando as ações e esse profissional está estabilizando o paciente lá dentro. Então, o nosso município de Itapejara do Oeste conta com 2 profissionais no seu pronto atendimento. E é importante, né, a gente falar para a população e deixar bem claro isso, e a gente sabe que vocês falam sobre esse assunto, né, nos bastidores, é que quando é encaminhado, né, para policlínica, para o São Lucas, né, aquelas unidades de saúde lá, hospitalares, elas têm uma dinâmica e um cronograma delas, e lá funciona uma outra realidade diferente da nossa cidade. Por mais que aqui no município haja muita agilidade nesse encaminhamento de pacientes, nessa transferência até mesmo de pacientes, lá existe uma sobrecarga, uma demanda que recebe de todos os municípios, né? Então eu sei que às vezes a população tem assim, poxa, mas eu estou esperando para me encaminhar para não sei aonde. É culpa da gestão? Não é, gente. Infelizmente não. Quiçá a gente pudesse ter interferência, né, até mesmo colaborar com outros municípios, outras unidades que recebem essa demanda, mas não é essa a realidade, né, doutor? Acho que vale a gente explicar isso para a população, porque a gente sabe que tem uma certa ansiedade, uma preocupação nesse encaminhamento, né, que é algo que não está sob controle e gestão do município. Não esquecendo também de falar dos meus colegas de trabalho, que a gente tem uma conversa de amigo entre todos nós, a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe de técnicos. Eu acho que funciona como uma engrenagem. E eu não trabalho sozinho, eu dependo de todos eles. Então, eu acho que o conjunto ali faz a obra. Eu queria... Não, só salientando, pegando um gancho que a Tânia comentou com relação a isso, é de suma importância deixar às vezes claro para a população que existe um protocolo, a saúde é um protocolo. Todos os atendimentos, desde a triagem até a alta do paciente, eles têm que seguir os protocolos. Então, esse protocolo de transferência, ele depende da referência. Nós temos a referência dentro do São Lucas, dentro da policlínica, nós temos as referências em hospitais em Londrina, Curitiba, o Hospital Regional de Francisco Beltrão, que nós dependemos do aceite desses profissionais. Então, como você bem salientou, às vezes não é o doutor que está de plantão que está enrolando o paciente, nós precisamos do aceite da referência para que esse paciente seja encaminhado para lá. Eu só queria pegar um ganchinho, né? A gente se direciona aqui com o Dr. Elton, que está presente, mas todos os profissionais, né? Porque a emergência, ela trabalha no 12/36. E isso precisa 4 equipes para rodar isso, né? 4 doutores, médicos, enfermeiros, técnicos, então toda essa equipe. E as UBS, né? Que a gente também... Tânia, excelentes médicos que a gente tem nas UBS, e nós colocava lá na nossa campanha que a gente queria os médicos residirem em Itapejara do Oeste. Nós temos 5 médicos fixa. hoje de UBS morando na nossa cidade. Quando dá algum problema na emergência, o doutor Elton precisa sair, acompanhar um paciente, eles estão ali de repente para dar aquele suporte de última hora, né? Então, todos nossos profissionais excelentes. Só queria fazer esse destaque também. No início, inclusive, Tânia, assim, como a gente estava bastante focado ali e tal, e vivia mais aquele ambiente ali do pronto atendimento, a gente ficava mais ali, até às vezes as pessoas ou algumas enfermeiras e tal achavam que a gente estava ali para cobrar ou para fazer alguma coisa para elas, né? Mas não, a gente queria entender a necessidade delas também, né? O que elas precisam. E realmente, eles precisavam, estrutura, bastante coisas, e a gente tem feito o que for preciso para resolver esse problema, né? Então é isso aí que o povo tem que entender, e elas também, né? Que a gente está ali para ajudar, não está ali para imprimir ninguém, nem para fazer
obrigar ninguém a trabalhar, né? O suporte pro profissional, ele vai refletir lá na alta do paciente, lá no encaminhamento dele. Então, você tendo suporte para o profissional trabalhar, como foi dado o suporte em todos os ambientes que nós temos, eu acho que é de suma importância para que a gente consiga aí vencer todas as ações e direcionar as ações de saúde para o paciente. Aira, eu estou olhando aqui no nosso WhatsApp, nós temos um indicador de números importantes que nós podemos compartilhar com a nossa população, algumas curiosidades até mesmo, né, em relação aos números de saúde. Eu queria pedir nesse momento que você compartilhasse pelo menos uns 2 ou 3 tópicos que você acha importante a população dar conhecimento para eles, dos números de saúde, gente. Acreditem, são números elevados. Eu acho que é importante a gente frisar também, até em algum vídeo eu vi o Márcio e o Vilmar comentar com relação às melhorias que nós fizemos na farmácia. Um ponto estratégico que praticamente 90% da população que passa pelas UBSs ou passa pelo pronto atendimento se desloca à farmácia. Então, no início da gestão, nós tivemos uma ideia de trazer o atendimento da farmácia para dentro, né, intramuro, para dentro da nossa unidade. Foi super assertivo. A gente acabou fechando um outro ambiente e fazendo praticamente uma CAF, uma central de abastecimento farmacêutico, para a farmácia do pronto atendimento e para a farmácia básica. Então, hoje nós temos lá dentro a dispensação dos medicamentos e dos itens para o pronto atendimento e dentro, no mesmo espaço, nós temos 13 guichês que atendem a população para a dispensação dos medicamentos lá dentro da nossa unidade. Então, os números da farmácia impressionam. Os números da farmácia, o quantitativo do 1/1 de 2021 até o 31/8 de 2024, foram 150.735 atendimentos. Então, se você tem um quantitativo que nesse mesmo período de atendimentos de profissionais clínicos gerais nas unidades básicas de saúde e no pronto atendimento, que atingiram 208.793 atendimentos, passaram pela farmácia 150.735. É um volume então, considerável. A importância de você ter a prestar o atendimento e também ofertar para o paciente aquele medicamento básico. Porque, esclarecendo para a população também, a nossa farmácia não é uma farmácia de uma rede de farmácia. Os componentes que estão lá dentro, eles estão dentro de uma REMUME, que é a relação de medicamentos que o município contempla. Então, nós não podemos ter todos os medicamentos dentro da nossa farmácia básica. Ela já é caracterizada como uma farmácia básica para dar o atendimento básico para o paciente. Mas a gente sempre dá um passinho a mais e, teoricamente, o doutor faz parte da equipe médica que faz a contemplação dos itens farmacêuticos. Pode também salientar para nós do quantitativo de medicamentos que nós temos dentro da nossa farmácia que oferta aos nossos usuários o pós-consulta também para que eles tenham esse tratamento bem significativo. Está bem servida a população. Não tenho queixas, não. Quais os outros indicadores, Aira, que nós temos aí da Eu acho que a gestão? gente tem que salientar A importância e o amparo que a nossa pasta em saúde em si, né, tem da administração municipal com relação aos atendimentos da equipe multidisciplinar, porque hoje, inclusive no mês passado, nós recebemos a primeira parcela, que o município fez a adesão para que nós tenhamos um recurso para a equipe multidisciplinar, uma equipe E-Multi, que o município fez todos os parâmetros legais e nós fomos contemplados em cima dos nossos indicadores, em cima dos profissionais que nós temos. A nossa equipe multidisciplinar, então, conta com nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, pediatra e assistente social, totalizando 25.709 atendimentos. É um número bem significativo porque essa equipe trabalha dentro das unidades básicas de saúde. Então, a demanda, às vezes, da unidade básica de saúde vem para o assistente social, vem para o nutricionista, vem para o psicólogo. Então, no encaminhamento, nós temos essa equipe bem formada, bem consistente, com números bem significativos. Outro número também que eu acho que vale salientar, pelo quantitativo de profissionais que nós temos dentro do município realizando as ações em saúde, que já foram solicitados aqui, bem como a parceria que nós temos com o CONIMS. Nós tivemos um quantitativo de 34.233 atendimentos de especialista, tanto dentro do nosso município quanto em outros municípios. Hoje nós fizemos atendimentos em Chopinzinho, em Pato Branco, em São Lourenço, que tem algumas extensões do CONIMS, né, que são os profissionais que atendem posteriormente aos encaminhamentos da atenção básica e do pronto atendimento. Eu acho que é interessante também falar o quantitativo de doses aplicadas com relação à nossa sala de vacina. Super elogiada pela 7ª Regional de Saúde. Nós temos hoje 3 profissionais para fazer o amparo da sala de vacina. Então, acho que a gente tem que salientar também que é uma pasta que a gente aí incrementou mais um profissional para melhor atender a nossa população. Em breve nós teremos uma nova sala de vacina. Estamos aguardando só a entrega dos móveis, onde nós teremos uma sala de vacina modelo também, aí que estará sendo realizada para a nossa população, com
quantitativo de 70.598 doses aplicadas pelas meninas. Lembrando que nós estamos também numa campanha, indo nas escolas, vacinando as crianças, que é de suma importância que toda a população faça adesão da vacina para que ela venha se sentir melhor qualificada com as relações de saúde. A odontologia também, como o Vilmar comentou, nós incrementamos mais um profissional que atende das 17 horas até as 21 horas, para aquele pessoal, às vezes funcionário público, às vezes funcionário de alguma empresa que não tem o tempo de ir na odonto durante o dia, então nós temos um profissional, certo, junto com o auxiliar para estar prestando esse atendimento. O total de atendimentos da odontologia nesse período, então, foram 23.557 e nós temos também um quantitativo de dispensação de próteses totais ou parciais no quantitativo de 1.161 próteses. O município também tem a parceria com relação a essas ações para estar disponibilizando a prótese para os nossos pacientes. Com relação aos procedimentos com diagnóstico, 361.220 procedimentos. Caramba, que volume! Exames de imagem e exames laboratoriais, que é de suma importância para o diagnóstico clínico dos nossos profissionais. Lembrando que nós temos um quantitativo bem significativo de demanda diário com relação aos exames que são prestados para nós. As filas geram por causa que nós não temos prestador suficiente, nós não engavetamos nenhum exame, a gente não deixa nenhum exame engavetado. Então, se tivesse a condição de nós termos hoje 100% dos prestadores para a nossa demanda, nós encaminharíamos todos os nossos Quando você fala prestadores, você está se referindo? Às clínicas. Às Por exemplo, clínicas, se você tem, teoricamente, uma solicitação de um ultrassom ou de alguma ressonância ou alguma tomografia, nós só não executamos imediatamente esse pedido por causa que a clínica tem o seu agendamento, tem a sua organização e as filas se geram por essas ações. Não pelo o secretário que não quer liberar, não pelo que o valor não é. Não é que nós temos um quantitativo significativo na nossa região que necessita do atendimento e nós não temos prestador suficiente para atingir isso. Eu queria pegar esse gancho, Antônio, justamente querendo das cirurgias. O médico, então, ele acaba... precisa fazer a cirurgia do paciente e ele de repente não quer falar para o paciente, eu que vou fazer a cirurgia, mas nos próximos 30, 40 dias eu não posso fazer, eu não tenho agenda. Aí vai lá para o teu município agendar lá e aí depois fica uma cobrança. Eu até cobro, né, os nossos funcionários ali, os nossos colaboradores, até para explicar para a pessoa. Diz, olha aqui, já está liberada a tua cirurgia. Agora, a agenda do médico não é nós que fizemos. É o que eu Ele mencionei. vai chamar. Tanto que eu recebo algumas pessoas na rua agradecendo por alguma ação que eu nem fico sabendo. Por quê? Porque eu dou autonomia para a equipe para marcar. Não é que nem antigamente chegava no fim de semana, vinha uma lista para o prefeito e ele escolhia quem ia fazer. Não. Na minha gestão, os profissionais, chama todo mundo, não tem preferência, liberar tudo e para todos. E a demanda reprimida que a gente tem, claro, é por falta de profissional, que o Movaran falou. E assim, Tânia, às vezes a pessoa se confunde, às vezes chega alguém e eles pensam que passa na frente, mas é a prioridade do problema da pessoa, né? Entendeu? Eu acho que o doutor pode até trazer uma fala, né, doutor, nesse sentido, né? Acho que mais próximo. Essa prioridade que é ambulatorial, e também nós temos as prioridades da emergência, que é feito contato colega-colega e automaticamente encaminhado ao paciente e já é submetido de imediato. Agora, ambulatorialmente, é o que o Chimoli acabou de relatar. Depende, nós fizemos todo o manejo, mas também dependemos do agendamento do colega também de fora, entendeu? Não depende somente de nós, do município. Para você de casa que está acompanhando o nosso podcast, então vocês devem estar se perguntando, gente, com tantos números e indicadores tão altos, com tantas obras, tem o que se fazer ainda no setor de saúde? A pergunta que fica, sempre tem. Saúde é um órgão dinâmico, né? Saúde é aquela pasta que a gente comenta sempre, que ela trabalha 24 horas por dia, 365 dias no ano, ela não fecha. E o problema resolvido hoje? Está resolvido, mas amanhã já tem outro. Então a demanda é gigantesca que nós temos dos nossos atendimentos e eu acho que sempre tem a melhorar, por mais que a gente tenha feito essas ampliações, essas estruturações com relação à nossa adesão, com relação à melhoria dos nossos ambientes para a nossa população e para os nossos colaboradores, eu acho que sempre a gente pode pensar um pouco à frente. Mas hoje a gente pode se sentir bem confortável dentro do nosso município com relação à atenção básica, com relação à atenção especializada, as consultas de média e de alta complexidade também, que nós temos a adesão, eu acho que nós estamos bem servidos de profissionais. Nós temos que, primeiramente, pensar em manter o que nós temos, que é de suma importância.
Porque às vezes a gente também pensa muito à frente e quem sabe, mas primeiro de tudo como nós precisamos manter o que nós temos. E esse passo à frente que a gente sempre procura dar, ele vai em prol da satisfação de qualidade de saúde para a população em geral. Então, com relação a todas as ações, a gente busca algumas melhorias com relação a pacientes que necessitam de alguns tratamentos. Nós temos um quantitativo significativo hoje de crianças que se deslocam do nosso município para outros municípios para realizar algumas terapias alternativas com relação à fonoaudiologia, com relação à terapia ocupacional, com relação a Cuevas Medec, algumas novas tendências com relação à fisioterapia para crianças autistas. Então, a gente tem a intenção aí de estar realizando no nosso próximo mandato, de estar realizando na nossa próxima... Você já está dando spoiler. Nossas próximas ações. Porque é muito complicado. É interessante da gente falar, porque às vezes uma criança se desloca 62 quilômetros para fazer uma sessão de 30 minutos. Então, às vezes, é complicado ela ficar esperando algum período. Então, se nós tivermos isso dentro do nosso município e puder ofertarmos para essa população os atendimentos dentro do nosso município, é de suma importância, tanto para o usuário quanto para nós gestores. Já que o Aran... Pode falar, por favor. E outra coisa que é muito importante a gente frisar aqui, que quando nós temos nosso plano de governo lá em 2020, a gente colocou no plano de governo já o material ali exposta à reforma do pronto atendimento, da unidade, né? E muitos diziam para nós também, não vai ser possível fazer isso daí, porque já estava vivendo a pandemia naquele momento, né? Certo? Então não vai ser possível. Pessoas que entendiam e tal do poder público frisavam para nós que não tinha como a gente fazer aquilo ali. E a gente colocou e entrou com dificuldade e explodiu maior ainda dificuldade nas nossas mãos e tá ali. Então por que não dá para melhorar agora? Pois é, já falando em melhorias, chegou aquele momento, né? O nosso atual prefeito, nosso atual vice-prefeito e o nosso futuro prefeito, nosso futuro vice-prefeito, de trazer para a população aqui, mediante o nosso máximo especialista de saúde, nosso diretor de saúde, o Aran, o que vai se fazer pela saúde no próximo mandato. Porque eu tenho certeza, Schmoller e Márcio já estão eleitos pela nossa população, a gente sabe do índice de aprovação da sua gestão, da satisfação com a saúde, mas a população também tem anseios. E o que nós vamos fazer por Itapejara nos próximos 4 anos? Então, só também pegando um gancho antes, a gente trabalha o máximo, mas a gente tem problemas diários, né? A saúde roda aí 400 e tantas pessoas no sistema, então sempre tem alguns problemas diários. Então, o Aran já expôs uma situação que é uma vontade aí, e a gente está sempre do lado aí e dizendo, vamos fazer. E uma situação também, acho que é a do bairro Fênix, né? Era para a gente montar a nossa quinta equipe e fazer uma OBS lá para o bairro, porque está crescendo muito. De ver que nós entregamos 97 casas, vamos fazer mais 120. Tem mais um loteamento particular que está crescendo bastante, e já toda aquela população que tinha lá. Então vamos levar uma OBS também para o bairro Fênix. Então tem a promessa, prefeito? Vem uma OBS para o bairro Fênix a partir do ano que vem? Vem, porque daí a gente também consegue diminuir um pouco a quantidade da população nas outras UBS, daí melhora o atendimento no geral. Você imagina, se está dividindo por 4, você vai dividir por 5 a população, né? Então tem a UBS para o bairro Fênix. E é de suma importância porque as unidades básicas de saúde elas devem ser levadas para a territorialização. Então, o quão mais próximo a unidade básica de saúde tiver da população, nós temos uma qualidade melhor em saúde para a nossa população. E com a construção da unidade do bairro Guarani, você tendo uma reforma na unidade Zelino Batistus, a Clínica da Mulher praticamente virou uma unidade nova com a reforma que foi feita. Temos um valor já para ser aportado na unidade Bem Viver. Então, nós teremos aí mais uma unidade nova no bairro Fênix, nós vamos estar dentro da territorialização em saúde, que é a prática em saúde. Que deve ser feita para que é o ideal, né? Então, é de suma importância essa nova unidade que vai atender melhor a nossa população. E acredito, acho que uma ação que a gente faça agora, meio logo, né, para atender a nossa população aí mais, os idosos, que é o médico geriatra, né? Você podia comentar também como é que tá essas tratativas aí? Como nós somos uma cidade amiga do idoso, nós temos um quantitativo bem significativo diariamente de idosos que a gente atende, tanto nas nossas unidades básicas de saúde quanto no pronto atendimento. A gente vai dar prioridade aí para um atendimento especial para essa faixa etária. A gente já está fazendo a tratativa, já está aí em período de abertura de agenda para a gente estar fazendo os encaminhamentos para essas pessoas aí com 60 a mais. Isso já agora, antes do final do ano? Sim.
Imediato. A gente está fazendo já a tratativa, provavelmente a abertura de agenda já no final de setembro, para a gente estar atendendo essa população idosa aí com mais um especialista aí dentro do nosso município também, sem estar fazendo esse deslocamento para outro município, Chupinzinho, Pato Branco ou outro município. Mas tem mais promessas, né, Márcio? Tem mais coisas aqui, ó. Tem uma lista grande de saúde do que vai ser feito. Eu vou deixar para você contar. Sobre um pedido especial, uma atenção especial que vai ser dada também aqui. Tem uma clínica chegando, é isso mesmo? Uma promessa de campanha aí de vocês de construir algo especializado. Isso mesmo? Como a gente frisou anteriormente, é o quantitativo que nós estamos recebendo de encaminhamentos para crianças que necessitam de atendimentos especiais está crescendo. Então, como a gente frisou, é de suma importância nós termos esses atendimentos dentro do nosso território, porque hoje nós temos os atendimentos realizados em Dois Vizinhos, em São Lourenço e em Pato Branco. Então, você deslocar um paciente aí para estar fazendo uma terapia alternativa num município aí que às vezes tem mais de 60 quilômetros de ida e volta, a questão logística, a questão dessa criança estar se deslocando, então fica bem difícil essas ações. Então, o que a gente conseguir direcionar para dentro do nosso município fica bem mais prático para a adesão dessa população. Então, a gente está aí imbuído nessa questão. Então, para resumir a situação, né, Tânia, é a clínica do autista aí, o nosso próximo passo aí para esse atendimento também excelente aí para nossa população, porque realmente precisa, nesse momento aí, a gente está trabalhando para atender essas pessoas aí, né? Bom, gente, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast 55, esse momento que a gente compartilhou e falou de saúde. É claro que teriam diversos outros temas por baixo desse grande guarda-chuva de saúde. Eu tenho certeza que no coração de cada um de vocês daqui a pouco, eu devia ter falado tal coisa, eu lembrei de tal coisa, mas a gente vai ter esse espaço aqui com a população na internet, no rádio. Pedimos que nos acompanhem também muito nas redes sociais, principalmente, porque essa caminhada, essa construção aqui é feita com muitas mãos, né, Schmoller? E de minha parte eu quero agradecer a disponibilidade de vocês, em especial do Dr. Elito, que está conosco aqui. É uma figura tão querida da nossa cidade. Pode ter certeza que aqui eu estou representando a população que tem o atendimento em saúde. Sou filha dessa terra, minha família ama, minha mãe é apaixonada pelo Dr. Elito, sempre fala muito bem. Então a gente tem certeza que a população está muito bem cuidada na cidade de Itapejara. Obrigado, eu fico feliz de fazer parte do grupo. Obrigado, Schmoller, obrigado, Márcio, obrigado, Aran. Obrigado por me trazer para o grupo e a gente está junto aí para somar. Em nome do Dr. Elito que está aqui, a gente quer agradecer e parabenizar toda a nossa equipe de médicos, né? Os profissionais que estão no dia a dia com nós, os enfermeiros, técnicos, auxiliares, afinal, toda a equipe que dá o suporte para a saúde aí. E o nosso guerreiro Aran aí, né? Que saúde é 24 horas, né? Como foi falado. Na verdade, eu tenho que parabenizar, na verdade, o Vilmar por essa escolha, porque logo que a gente ganhou a eleição, o Vilmar me chamou lá e disse, Márcio, assim, ó, eu tenho um nome aqui, não sei se você vai gostar. E para cuidar do nosso povo e na saúde. Mas o Aran já era um amigo muito íntimo meu, na verdade, porque eu tive muitos momentos assim de dificuldade quando eu machuquei uma perna, né, Aran, jogando bola, e o Aran ia me visitar seguido na minha casa lá, ia jogar videogame e tal, e pá. E quando o Vilmar falou isso daí, sabe, foi como assim, parece que como Deus pega as coisas e faz no tempo certo a coisa certa, entendeu? Então eu acredito sim que foi algo muito, muito positivo na nossa administração ainda. Então o Vilmar tá de parabéns por essa escolha, né? Dr. Elito também, cara, foi sensacional nesse tempo aí com nós, meu Deus. E o Aran nem se fala, né? Show de bola. A gente só tem a agradecer a oportunidade, né? O Vilmar e o Márcio, além de prefeito e vice, são meus amigos particulares, então a gente tem aí um carinho, uma afinidade grande com eles. E como o Vilmar bem falou, nós não somos ninguém sem a nossa equipe. Sem a nossa equipe a gente não tem. Eu não consigo fazer saúde sozinho, o Vilmar não consegue administrar sozinho, o Márcio não consegue dar o suporte sozinho. Então a nossa equipe não vamos nem citar aqui, teoricamente, alguma pasta, alguma função, são todos os funcionários da pasta da saúde. Sem eles aí a gente não é nada diariamente, nós necessitamos deles. Eles estão aí geralmente, por exemplo, nós temos aí feriados, sábado de tarde, domingo, evento com o nosso município, tá lá o técnico, tá lá o enfermeiro. Então assim, essa equipe que nós temos aí é gigantesca, então sem eles aí a gente não é ninguém. Então a gente tem que salientar esse trabalho também que eles fazem para nós estarmos
nesse estado hoje. Nós temos essa qualidade em saúde porque nós temos o aporte dos nossos gestores e também temos o aporte dos nossos funcionários. Então, sem isso, a gente não tem como fazer administração. E é por todos esses motivos que a gente trouxe nesse momento com vocês aqui no nosso podcast, que eu quero pedir para você, itapejarense, colocar a mão na consciência, pesar, avaliar, entender, se informar. A informação é a maior arma e a melhor arma da decisão do voto. Então, nesse dia 6 de outubro, eu peço que você considere tudo isso que foi dito à mesa e lembre-se que Itapejara cresceu muito, evoluiu muito e ela teve um grande feito e um grande projeto que cuida muito bem das pessoas, que foi a saúde. Então, por isso eu peço que no dia 6 de outubro é 55 com toda certeza. A gente se vê no próximo episódio, onde nós traremos um pouquinho mais da gestão do Schmoller e do Márcio e de todos esses projetos que transformaram Itapejara e que vão continuar colocando no rumo do progresso.